Irmãos, eu li 3 textos, e esses 3 textos ele vai dizer assim, ó, em Colossenses ele diz assim: porque a cédula de dívidas que tinham, ela foi pregada com Jesus na cruz, né? Em Coríntios ele vai falar sobre a graça da nova aliança, porque se a primeira aliança ela tinha tanta graça que o povo não conseguiu olhar para os olhos de Moisés, quando? Para a face de Moisés, quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, ainda mais a nova graça. E aí ele vai falar em Hebreus agora sobre a promessa que Jesus deu lá em Jeremias sobre uma nova aliança. Que alianças são essas? A primeira aliança, como eu falei com o povo, foi as leis. E quando Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas da lei, a graça era tão grande que o povo não conseguia olhar em sua face. E essa foi a primeira aliança com o povo. Só que essa lei, ela simplesmente foi colocada como cédula de morte para nós. Por quê? Porque a lei é ruim? Os 10 mandamentos são ruins? Todas as leis que foram colocadas por Deus são ruins? Não, muito pelo contrário, elas são boas. O grande problema é que eu e você e todos que passaram não foram capazes de poder cumpri-la. E a lei que era colocada para que você tivesse uma vida boa, para que você tivesse boas condutas, que era algo para a sua salvação, ela se transformou em lei de morte. Porque infelizmente por conta do pecado, ela se tornou algo impossível de se seguir. Então o que era colocado como vida, a lei, para poder separar você do pecado, porque sem leis não existia erros, sem leis não existia pecado. Então a lei foi colocada para poder te mostrar o pecado, só que infelizmente eu e você cedemos a ela. Agora essas leis, elas são pregadas com Cristo na cruz, e toda aquela dívida que nós tínhamos, e toda a dificuldade que nós tínhamos de seguir a lei e se tornado tão impossível, Deus ele veio e cumpriu todas as leis, e agora nós não vivemos mais debaixo dessas leis, agora nós vivemos debaixo da graça. É onde a gente entra na segunda